Bem-vindos ao terceiro podcast do Núcleo de Comunicação e Marketing e falei podcast, e hoje nós temos um tema super interessante sobre Data Driven com dois grandes especialistas que toparam conversar conosco. Na verdade, até uma curiosidade, a gente acabou de sair de uma reunião presencial e viemos gravar esse tema porque ele é relevante e merece ficar, na verdade, disponível para as pessoas acessarem a qualquer momento na internet. Eu queria apresentar nossos convidados. Antes de mais nada, eu sou Francisco Barros, presidente do Núcleo de Comunicação e Marketing da CIG. Estou aqui hoje com a Gabi Gonçalo. A Gabi tem um currículo pequeno, né? Vamos apresentar um pouquinho ela. É publicitária pelo IELUSC, em várias formações, membro do programa de mestrado profissional em comunicação da Univille. É também uma formadora de opinião com mais de 40 mil seguidores no LinkedIn. Em 2024 recebeu o prêmio Manchester Catarinense, que é o prêmio do Núcleo de Comunicação e Marketing. Fica aqui também o nosso recado e a propaganda, né, para essa edição de 2025. Mas o prêmio que ela recebeu foi de Planejamento Estratégico e Melhor Campanha, através da agência Mega, que atua como CMO. Coautora do livro Social Selling 4.0, depois pode até comentar um pouquinho também, Gabi. E atualmente é sócia e CMO da ePeople na Mega Comunicação Estratégica, que é uma agência. Além disso, professora da faculdade e pós-graduação de Publicidade e Propaganda do IELUSC. Meu Deus. E também apresento Gabriel Pereira, o nosso super convidado também, que compuseram juntos o painel sobre Data Driven. Ele é empreendedor, sócio do Grupo Supers e especialista em performance digital, com 10 anos de experiência no mercado. Está à frente da operação da OWP Martech and Data, que também é uma agência, né, de dados, como diz o próprio nome, ajudando empresas a amadurecerem no digital com estratégias tecnológicas e inteligência de dados. Tá certo? Tá excelente. Tá melhor impossível. Melhor impossível. Então, é um prazer estar com vocês. Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, Francisco. Construindo esse painel foi, na verdade, uma solicitação dos próprios nucleados, do Núcleo de Comunicação e Marketing da CIG. Dados, né? Dados a gente vem mensurando, trazendo isso para nossas reuniões, para as pautas. Pelo menos, olha, desde que eu estou no mercado, há 15, 20 anos se fala sobre isso. E outras áreas, elas já trabalham com dados há mais tempo até, com marketing, querendo ou não, né? Com esse monitoramento. Eu citei há pouco tempo ali o financeiro, a contabilidade, que já tem uma aptidão natural com planilhas de Excel e tal. Isso lá atrás, né? Mas agora, quando a gente fala de marketing, o marketing abrangente, não só o conceito assim de publicidade e propaganda, mas como estratégia de negócio, a gente pode ir muito a fundo, né? Pesquisando, analisando, coletando, analisando e trazendo isso para uma pauta, uma mesa de discussão junto com o diretor, junto com o CEO. E para onde que vai o rumo desse negócio? Então, eu queria que vocês apresentassem um pouco esse tema. Pode ser inicialmente a Gabi, depois o Gabriel complementa com cases e a gente vai construindo bate-papo, tá certo? Perfeito. Legal. Não sei por que passou um filme agora na minha cabeça da minha carreira, assim, né? Então são quase 20 anos trabalhando com marketing. E quando eu comecei, eu sei que ela falou, lá na minha época, era tudo muito diferente, né? Eu lembro que eu fazia e-mail marketing, comecei na minha carreira na DataSul, que hoje é TOTUS, né? E eu fazia e-mail marketing no front page, não sei quem lembra disso, né? Para criar um HTML, eu era estagiária, né? Para disparar, eu comecei fazendo criação, um monte de coisa. Antes ou depois do Dreamweaver? Antes. Eu tinha um Dreamweaver. Eu fiz cursinho de Dreamweaver. Então, assim, é muita... Gente, mudou tanto, né? E por que eu lembrei disso? Porque a gente estava falando de quantidade de ferramentas que a gente tem hoje para captação de dados, que são muitas, né? E, assim, para começar, acho que a gente pode falar sobre... esse avanço da tecnologia, né, desse potencial de ser data-driven, ele tá tão rápido e a gente sente, né, Gabriel, a gente conversou hoje sobre isso também, que a gente às vezes não consegue acompanhar isso, né? Então, eu gosto de olhar principalmente para onde a gente tem que prestar atenção para não errar com o uso dessas ferramentas. Por quê? Evoluímos muito rápido e a gente não tá sabendo, às vezes, utilizar da melhor forma. Por isso que gera esse tanto interesse pelo assunto, né? Eu tenho 1 milhão de dados aqui, o que eu faço com isso? É muito dado, né? Então, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que... talvez a gente deveria ter tido um letramento e análise de dados antes de vir tanta ferramenta e tanto acesso a dados, né? Eu acho que a gente não teve essa oportunidade. Então, muita gente olhando dados separados, dados...
o dado ali... teve mais venda que vieram do canal de tráfego pago. Então, vamos botar tudo em tráfego pago. Não é assim que acontece. Tem que cruzar os dados, tem que ver que a jornada é complexa. Tem tanta complexidade que a gente pode debater aqui hoje, né? Então, acho que o meu primeiro ponto é esse, assim, é de gerar essa reflexão sobre... Não como eu só devo começar... qual ferramenta usar, ou se eu tenho que criar integração entre elas, mas sobre a gente está pronto, você está pronto, você entende o que demanda toda essa quantidade de dados, né? Você tem um time que pode analisar, porque às vezes também tem muita gente gerando muito dado e pouca gente para analisar. E aí a análise às vezes fica rasa, porque realmente não tem tempo para isso. Não foi pensado que essa área precisa de algum profissional só dedicado a isso. Então, assim... Para abrir, falei um monte de coisas aqui. Não, mas né? perfeito. Mas o Gabriel pode ir complementando. Da mesma forma que hoje tem se falado muito IA, que consome muito de dado e de informação para gerar alguma coisa interessante, né? As empresas estão começando a criar setores, né? Especialista em A, para entender, cara, como que eu posso otimizar um determinado processo da minha empresa, que às vezes uma inteligência artificial resolve rapidamente, depois só pede para o especialista revisar e passar isso para frente, e a gente otimizar custo, né? Eu acho que um ponto importante também é que existem muitos dados para tudo quanto é lado, né? E às vezes quando eu acho que a gente se para com isso, né, Francisco Gambi, a gente pode paralisar. E aí do tipo, cara, eu tenho tanta coisa para olhar, tenho tanta coisa para resolver, que aí eu travo, né? Pane no Windows. O que eu faço agora? Então, acho que, cara, separar em caixinhas, assim, né? Vamos olhar o feijão com arroz que a gente falou mais cedo, né? Exatamente. O que a gente pode observar dessa pequena ação aqui que eu faço todo mês e que vai me inicializar, de repente, desse mundo dos dados. E começar a verificar isso. Desculpa, eu lembrei de uma palestra que eu dei no RD Summit, que foi sobre relatórios. Todo mundo achou que eu ia trazer um negócio mirabolante. Eu falei, gente, o relatório, ele tem que ser simples. É o teu funil, é a origem primária, a origem secundária, no máximo o último ponto de toque do lead, e foca nisso. Aí, com esses dados básicos, né, complementando o que você está falando, do que eu preciso avaliar, de como que está a minha jornada do lead, eu tenho 1 milhão de KPIs. Que aí, dependendo da pergunta que eu vou fazer, da resposta que eu quero ter sobre o que eu estou olhando ali, eu vou esmiuçar. Porque se a gente for olhar para todos, a gente não vai olhar para nenhum, né? A gente não vai sair do lugar, a gente vai, como você falou, dá um desespero, né? Paralisa, né? Eu adorei isso, porque é muito isso que acontece. Então, acho que a gente se perde muito, né? Você vai ver relatórios, assim, as pessoas vão pedindo e pedindo. Isso acontece, às vezes, até com algumas empresas, né? Que a gente tem... Não, mas e aí? Mas quantos likes teve o post? O cara... foca no KPI mais importante. Isso aí. E aí, assim, se tem algum objetivo de marketing, se tem alguma resposta que a gente queira em relação a esse relatório que exige um aprofundamento, aí a gente vai, em partes, fazer isso. Paralelamente fazer isso. E não o tempo todo olhando para todos os dados, porque são muitos, né? Uma coisa importante é ter dados. Acho que começa por aí. Às vezes as empresas precisam investir nas ferramentas certas para ter os dados, por mais que existam milhares, né? Exato. Que hoje proporcionam esses dados. Mas eu gostei muito da tua fala, Gabi, quando tu comenta assim, na verdade, dados é uma parte, depois tem que ter as pessoas que vão analisar esses dados, e os processos. Será que não tem que ter uma evolução também de processos que eram mais simples? Depois, cultural, né? Cultural, inclusive, né? Hoje se fala muito até em questão de gestão de marketing dentro das empresas, né? Escutando os líderes aí do nosso trade. Hoje a gente faz um daily, cada um traz os seus dados, assim, as atividades do dia, ponto. Uma vez por semana faz um overview da semana, assim, para ver como é que tá as entregas, a projeção para a semana que vem. Acho que tudo isso passa por essa cultura data-driven, que não é só ter dados, mas é ser orientado a dados. Legal. Rotina, né? Rotina. Que rotina vai estabelecer? A gente até brincou mais cedo, né? Às vezes a gente cria uma campanha, puxando para marketing, né? De um tiro de 12 semanas. Sei lá, a gente vai ter uma abertura aqui de uma campanha especial, 8, 12 semanas. E aí chega o diretor lá, de repente, fala, a nossa meta é essa. Opa, sei por o que você é cobrado. Excelente. Tá aqui a verba, tá aqui o desafio, até daqui 10 semanas. E aí, cara, de repente você monta um plano ali inicial, um plano de ação no começo desse período, e você vai analisando, e, cara, o negócio começa a ir pra um lado que tu não esperava. E aí o que acontece? A rotina, até eu acho que é tão importante quanto o dado, né? Eu tenho lá no meu sistema financeiro um monte de informação de inadimplência, não sei o que. Cara, mas com que frequência eu sento pra analisar isso e entender, de repente, que eu posso cortar de custo, que eu posso aumentar de receita? Se eu não faço isso, tá lá 2, 3 anos os dados sendo acumulados.
e eu não tô agindo, né? Então acho que a frequência, a cultura de, cara, 2, 3 pessoas ou as pessoas importantes para esse resultado sentarem e analisar esses dados para entender se o avião tá indo pro caminho certo é tão importante quanto. Sim, bem legal. E eu também lembrei que o Gabi trouxe na palestra sobre a jornada, né? E complementando o que o Francisco falou, a gente tem que se preparar em estar preparado, eles têm que se preocupar em estar preparado para começar a utilizar os dados, né? O que eu vou fazer os dados. Não é só, tá, agora eu vou fazer uma análise aqui. Não, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter uma empresa. Tá, então eu tô começando. Então começa ali, começa a monitorar nas planilhas, fazer o seu histórico e tudo mais. E aí eu lembrei de um outro ponto que muita gente me pergunta, qual que é a melhor ferramenta para eu captar dados de marketing, fazer automação de marketing? Muito bom. É a ferramenta tal, é a outra, A, B, C, D. E aí eu falo assim, depende. O pessoal me detesta, porque eu vivo usando essa palavra no marketing, né? É a minha marca, assim, ó, depende, Como né? assim tu não tem a ferramenta perfeita? Como assim você não tem uma resposta para qual ferramenta vai me ajudar para começar a captar dados, né? Eu vou fazer a minha landing page. Qual ferramenta eu vou usar para captar dados em uma Não landing tem page? nada a ver com o tamanho da minha empresa, com quantas pessoas vão mexer na ferramenta, o volume de lead, nada a ver com isso, né? Exatamente. Tu tem que ter uma resposta pronta. Já trouxe o porquê que depende, né, Gabi? Que momento que você tá? Qual investimento que você tem? Qual a maturidade que vocês têm? Então, assim, você não precisa começar já com uma ferramenta super cara. Você pode começar até com uma gratuita, por exemplo. Começa a captar, evoluiu. Aí agora eu quero mais informações, já estou pronto para isso, vou colocar outra. Então, o ser humano, a gente tem, acho que a internet é legal, mas tem esse outro lado desse FOMO que cria, né? E parece que tá todo mundo usando e tá na moda e tem que fazer tráfego pago e aí você fica naquela ânsia de querer não ficar para trás e dar um passo maior que a perna, né? E aí você tem ferramentas maravilhosas, subutilizadas, e você não utiliza esses dados que estão ali, ou eles estão mal estruturados, ou eles não estão integrados. Então, acho que fica também essa importante reflexão, né, sobre isso que você falou, sobre o que o Gabi falou, complementando, então, de entender o momento que a sua empresa está, que nível de maturidade você tem em data-driven, para escolher as ferramentas certas, né? Para investir certo, para também não dar um passo marca a perna, que isso acontece muito. Eu já errei tanto nisso. Qual que é a ferramenta perfeita? Eu quero a melhor logo de cara. Eu lembrei que eu também já fiz isso, cara, eu bem tenho no começo. Que ter tudo. Assim, eu tenho R$10 por dia para investir. Eu vou tabelar tudo que esse anúncio, que esse post vai dar, engajamento, comentário, não sei o quê. Depois tu vê que é insustentável. Ô, Gabi, quando eu comecei a trabalhar com inbound, isso foi em 2012, tá? Tem uma empresa aqui que começou a trazer o inbound para o Brasil. Eu fui uma das primeiras usuárias da ferramenta, né, que é a de criação de landing page e tudo mais. E eu falei assim, cara, mas eu preciso saber mais da jornada do meu lead. Eu quero saber mais. Eu fiquei, assim, alucinada com aquela possibilidade de dados que podia. E aí eu falei pro meu diretor, eu tinha muita carta branca, vamos comprar uma ferramenta para medir toda a jornada. Eu quero saber tudo que ele faz online, tudo. Eu fiz isso, gente. E aí a gente comprou essa ferramenta, que eu nem sei se existe mais, né? Que é uma ferramenta que mede toda a jornada do lead. Hoje tem outras, né? Enfim, acabei falando o nome aqui, depois que vocês cortam. Enfim, peguei essa ferramenta e comecei a analisar. Eu vi que o negócio era tão complexo, era tanto dado. Eu 3 meses falei, cancela. Cancela. Por quê? Porque eu não estava no nível de maturidade. Era eu e uma pessoa, o time era pequeno, né? Foi quando eu comecei no marketing digital. Só que a gente entra, e eu já fiz, e aí eu vejo as pessoas fazendo, eu fico assim, não, me escuta, por favor. Né? Não faz isso, né? Enfim, então é muito. Tu falou, eu errei, e na hora eu lembrei do. É muito uma ansiedade, né? Eu acho que a gente quer ir pra academia. Aí, cara, tem que ter o personal trainer, tem que ter a nutrição perfeita, tem que fazer exame de sangue, tem que não sei o quê. Eu quero fazer X objetivo, cara. E aí tu começa assim, cheio de pré-requisitos, e no fim tu trava. Da mesma forma dos dados, né? Porque, cara, tu não vai conseguir colocar tantos hábitos ou analisar tantas coisas do dia pra noite. Exato. Então acho que a gente tem que entender sim de que, cara, o feijãozinho com arroz, de repente um funil clássico, a gente já sabe que está em processo de mudança, acessos, cliques, leads, vendas, sabe de quanto que eu acho super relevante, na verdade, dados é relevante para qualquer decisão, né? Mas pensando assim, na dinâmica corporativa dos líderes aí que estão no nosso trade de comunicação, quando eles vão para uma reunião com o CEO ou com o diretor, até financeiro, porque o diretor financeiro ele está sempre preocupado assim, será que a gente gasta nessa campanha, será que não gasta, vai segurar o dinheiro, vai liberar? E se for assim por uma linha de tomada de decisão por cargo, o que acaba acontecendo naturalmente
é que a voz, quem tem um cargo maior, toma a decisão. Que justamente a gente consegue defender um novo posicionamento que até o diretor não teria naturalmente, às vezes, um alcance. Primeiro porque ele não é da área. E segundo porque não tem as informações que a área deve fornecer, né? Então pode ser uma decisão realmente estratégica que não é só baseada numa hierarquia corporativa que acontece. Acho que esse, no dia a dia das empresas, acaba sendo um dos pontos mais relevantes, né? Até eu queria ver com vocês uma pergunta que eu tenho aqui bem curiosa. É se, por exemplo, chega um diretor, um CEO, ou então um cliente das agências que vocês atendem, e diz assim, não, a gente quer ir por esse caminho, mais ou menos por essa estratégia. Daí vocês fazem toda uma análise de dados e dizem, legal, a gente entende mais ou menos a linha de raciocínio, mas percebendo esse item de comportamento, a gente vê que a estratégia deveria ser totalmente diferente. Se já aconteceu isso com essa orientação a dados, né? Muito. Já. E às vezes a gente tem que ter coragem, né? Tem um diretor... Bem curioso isso que ele fez com a gente. Acho que foi uma das primeiras vezes que aconteceu. Uma empresa já fatura quase 300 milhões. E aí ele chegou assim pra gente. Cara, legal esse negócio de lead que tá mostrando. Na parte de performance, né? Tá cada vez mais barato. Pô, parabéns, estão trabalhando bonitinho aí. Mas seguinte, vocês querem mais verba, né? Pra ter mais verba, eu quero saber o quanto que isso de fato me dá em grana. Bufunfa, money, plata. E aí ele falou, então é o seguinte, vocês me provam quanto que esse lead... Que lead pra mim não... Eu entendo que ele pode estar dando resultado financeiro, mas eu não consigo metrificar. Quando vocês me provarem quanto que esse lead tá dando em venda lá na ponta, no PDV, aí a gente conversa melhor. E, cara, ele soltou essa, a gente se olhou assim... Desafio aceito. Já escutaram esse meme? Desafio aceito. E aí, cara, era complexo, né? Uma franqueadora, mais de 600 unidades. Então, assim, existe a franqueadora que dita o marketing. E depois, cara, como que eu vou entender lá no PDV de tantas franquias, como que tá acontecendo isso? E a gente foi criando... Cara, vamos primeiro começar aqui. E em outubro do ano passado, a gente entregou essa métrica pra ele. Hoje a gente consegue entregar ROAS. Só que, assim, veio dessa provocação dele. E aí o time comprou a ideia e falou, cara, então a gente vai te provar isso de alguma forma. E o legal é que no trajeto para conseguir fazer isso, para chegar no faturamento que cada ponto de venda contribui para aquela geração para aquele lead que a gente identificou, novas perguntas foram sendo feitas. Então, num primeiro momento, há 1 ano atrás, a gente olhava lead barato. Agora a gente já começa a olhar, o lead barato, eu tenho que entender que ele também vai comprar. Tem um lead que tá comprando mais de uma vez, que não tá. Cara, eu não quero mais saber tanto de lead. Tudo bem eu pagar um pouco mais caro. Deixa eu olhar para isso daqui que é mais importante. Você vai se questionando mais e avançando nessa linha, né? E quanta gente que olha e fala, esse lead tá caro, mas esquece de olhar que o faturamento tá aumentando. Né? Então, tem muita gente que foca no KPI separadinho ali e olha assim, nossa, mas o lead aumentou o custo. Aí você vai ver o faturamento tá ao dobro. Então, tá valendo a pena, às vezes, aumentar. Então, essas análises, elas são muito complexas, né? De considerar, assim... Às vezes, uma taxa de conversão parece que ela tá pior, mas quando tu cruza com o resultado final, você vê que isso foi melhor para o resultado final. Então, não é a melhor taxa, não é a taxa maior ou a taxa menor. Depende. Tudo, né? Por isso que eu uso depende. E eu queria complementar também esse tópico que você trouxe, Francisco. Uma coisa que eu aprendi muito, principalmente, né, com a metodologia do MX que a gente usa na Mega, que... De novo, não importa só os dados de mercado ou só os dados que você tem internamente. Então, às vezes, as pessoas têm algumas coisas na cabeça ou até vêm com uma ideia assim, eu quero ir para cá, como você falou, eu quero ir para cá, eu quero fazer isso. E tem aquele panorama, aquele cenário dele. Mas aí a gente entra e fala assim, a gente só vai entrar, isso a gente tem uma condição, a gente só vai entrar se a gente puder fazer pelo menos um processo de planejamento. Né, mesmo que seja que a gente chama de sprint, que é outro método que é um pouquinho mais curto do que o MX, que é mais profundo, né? Então, dependendo da empresa, se ela está mais madura, a gente faz o sprint, não precisa aprofundar tanto, porque ela já tem mais dados, né, do que a gente precisa. E aí a gente chega e a gente faz uma coisa que quase ninguém faz, porque dá trabalho, que é conversar com muita gente da empresa. Conversar com clientes, e a gente começa a captar dados qualitativos. A gente vai com entrevistas, com roteiro semi-estruturado, né? Todo um processo de metodologia mesmo, né? De captação de dados qualitativos, que as pessoas não fazem mais, porque elas só estão pensando e usando um tipo de dado. E aí a gente descobre tanta coisa, e a gente leva isso para eles, e aí as pessoas, não, mas... E aí gera debate, às vezes, entre áreas. Mas peraí, vocês pensam assim, eu penso assado, a gente vê desalinhamentos entre cultura organizacional,
tudo isso impacta no resultado final, porque a gente sabe que propósito, valor, missão, tudo isso tem que estar alinhado entre todo mundo para que a campanha de mídia paga dê resultado também. E ninguém fala disso, né? E vem falando só, fazer uma campanha aqui e daí não consegue ampliar mais ou taxa de conversão não aumenta. Por quê? Porque tem problemas lá dentro que não foram olhados. Então a gente gosta de fazer até esse cruzamento de dados. Mas aí não sou eu falando. É a própria empresa falando. Então não vai ter contra-argumento. Então, eles vão ter que, entre eles, decidir o melhor caminho do que cada um tá falando, entendeu? E aí, sim, é uma decisão da empresa, não é a gente que vai decidir. Para onde realmente vocês querem ir? Vamos alinhar isso aqui? Então, a gente tem todo esse processo, tá? Porque tem desalinhamento. Porque quando a empresa, quanto mais ela vai crescendo, mais gente vai entrando. E as pessoas vão influenciando com seus viéses, com as suas experiências, né? E as coisas vão mudando e, às vezes, vai criando uma coxa de retalho ali que dificulta, né, o processo de crescimento. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa também que muita gente deixa de lado assim, no mercado por essa ânsia pelo digital, que é importantíssima, mas a gente não pode esquecer, gente, de outros tipos de dados também. Dados data-driven não é só dado que está no Google, não é só dado que está no dado de mercado, que hoje a gente tem tanto acesso, tanta ferramenta, que você vai lá ver tendência de mercado, ver quanto que está crescendo o teu público, né? Enfim, tem 1 milhão de dados. Então, a gente chama de tríade de dados, assim, até eu esqueci de trazer isso na palestra, lembrei agora, que é os dados qualitativos que são mais internos dentro da organização, como as pessoas veem a empresa, o que as pessoas estão pensando, para onde ela vai, o que elas enxergam no cliente, os dados do cliente e do público que acompanha aqui, todo aquele público que está na jornada, que são vários, nunca é um só, né? A persona, vamos chamar assim, o ICP, e os dados da performance, os dados que mostram o comportamento do consumidor digital mesmo. Então, é uma tríade de dados, não é uma só. Sim. É coisa pra olhar, hein? Por isso que tem que contratar gente, não é mesmo? Fazer isso, hein, Gabi? Muito bom, Não é? muito bom, muito bom. Gabi, tu comentou, desculpa, não sei se tu quer... Não, é isso aí. Comentou ali de uma pesquisa que a expectativa de investimento em performance é de 74% das empresas. Eu achei muito curioso esse dado, né? E 26% em branding, em construção de marca. E depois, na verdade, na tua fala, tu disse, eu acho que não deveria ser muito bem assim. Acho que tu pode até discorrer um pouco sobre esse assunto, assim. Por que tu acha que tá errado, digamos, investir tanto em performance e menos em branding? Eu sei que cada negócio é diferente, né? E como eu digo, depende, ele sempre vai existir, né? A gente não pode tratar isso como uma verdade única. Mas o que a gente nota é que todo mundo sabe, todo profissional, isso, daquela mesma pesquisa diz isso, né? As pessoas entendem a importância de olhar para outros canais também, que não são simplesmente 100% digitais, né? Ou até mesmo a forma com que vai comunicar, né? Falar o tempo todo de produto, quando você pode fazer uma campanha institucional, uma campanha reforçando o valor da marca, né? Enfim... Essa necessidade, ela existe por quê? Porque teve essa explosão do digital e começou-se a se vender muito essa coisa mágica do digital, né? Do quanto... E é verdade, traz um resultado a curto prazo muito mais rápido do que outras ações, então a gente também tem que ser realista, né? E como tá todo mundo na correria e pressão por resultado, né? Foi tão falado isso hoje, né? Acaba indo por esse caminho porque é o mais fácil, vamos dizer assim. Mas tem um caminho que não é tão fácil, porém que a longo prazo vai te trazer mais resultado. Que é aí que eu defendo, que é que você fazer um mix dessas duas frentes, né? A gente está dividindo em duas frentes, mas é muito mais complexo que isso, né? Mas enfim, é uma forma de visualizar, né? Quando você... É aquele exemplo do case que eu trouxe, né? Que a gente conseguiu comprovar, e o Gabi também tem vários exemplos assim, né? Em que no momento em que você começa a fazer outras ações de branding, o digital, ele rampa muito, né? Porque você já viu a marca outras vezes, e aí quando vem uma propaganda de produto para você comprar, a chance de você clicar é muito maior. Então, a taxa de clique aumenta. A taxa de conversão aumenta. Então, o digital sozinho, ele sangra. Ele sofre, né? Vai ficando caro. E vai ficando caro, é isso mesmo. Eu acho que o digital, quando a empresa até então não investia de forma mais estruturada, ele vai surfar o que a gente chama de demanda reprimida, né? Então, cara, eu tenho uma audiência aqui que de repente não via tanto meus anúncios, não via tanto essa minha oferta, e eu passo a comunicar. Aí a performance vai lá e acelera essa parte comercial, que diria mais fundo de funil,
pegando toda essa demanda reprimida e oferecendo ali landing page, tá, para capturar lead. Só que chega uma hora que isso dá uma esgotada. E até mesmo na performance a gente tem que trabalhar em estratégias paralelas de tipo, se o cliente chega assim pra gente, cara, você tem, sei lá, 100 mil para investir em performance, não colocar tudo só no fundo do funil, em ações exclusivamente comerciais e começar a pensar em gerar novos públicos. Seja apresentando um vídeo de brand, de que inicia a marca para o usuário que até então não estava tagueado, ou que a gente sabe que não viu a marca. Depois aumentando consciência com outro argumento que depois que eu entendi desse vídeo de branding, eu começo a ver quais são as diferenças da empresa. E depois eu ir para a parte comercial de novo. Porque senão a gente chega num platô, Exato. começa a ficar mais caro e aí o negócio, parece que não tá funcionando. Não é que a performance veio numa fase que tava surfando um público ali que foi criado e meio que ele acabou agora. E a gente vai pro público frio, ou seja, agora eu tenho que vender para quem nunca me viu na vida e aí o custo vai mais caro. Então, por isso que esse equilíbrio, acho que do branding com o comercial, ele acaba dando essa equilibrada na balança para que sempre esteja chegando público novo. E a performance, de certa forma, também vai ter que buscar público frio e vai ter que equilibrar todos esses pratos, né? Sabe que eu lembrei de um... Acho que você deve já conhecer também. Não sei se alguém já trabalhou aqui de telemarketing, mas assim, é um bom exemplo. Você ligar para 100 pessoas, 3 vão comprar o produto. 3. Isso é uma métrica que quase ela não vai mudar, assim, de uma empresa para outra. Então, existe um estudo sobre isso, em que até 3% do teu público todo está pronto para comprar de você. Então, o que você falou do lead... por que tem essa demanda reprimida? É desses 3%. Só que não é 3%, porque 3% é o teu público todo. Aqui você vai dividir esses 3% com todos os teus concorrentes. Quanta gente que vai sobrar que está pronta? Então, quando você faz muita performance, voltado para fundo de funil, né? Voltado para quem está pronto para comprar, você está falando com pouca gente. Por isso que o custo fica alto. Então, você tem que falar com aquelas pessoas que não estão querendo comprar. Mas aí você vai oferecer o produto para quem não quer comprar? Não. Aí você faz branding, aí você faz conteúdo rico, você alimenta com outros materiais que não falam da marca. Mas parece ainda que muitas empresas, elas têm como se fosse um restinho que ficou ali do marketing 1.0, que só falava de produto, que é o Ford lá que falava, pode comprar o produto que você quiser desde que seja preto, né? Então ele escolhia, aquela época ele podia. Então a gente tem isso, parece que a mudança ela demora para acontecer, né? A gente vem carregando isso e assim, quando você não fala do produto, a pessoa olha a página dela e fala assim, tá, mas não tem nada do meu produto aqui na minha rede social, só tem 3% do meu produto, como assim? Tem que botar o produto. Então, isso é uma briga eterna, assim, parece. Quando que vai acabar isso? Por isso que a gente está aqui falando tanto disso, né? Esse é um ponto que a gente tem que virar essa chave, né? E daí os produtores de conteúdo, né? Que hoje todo mundo vê, todo mundo faz, de certa forma. Tu tá gerando impressões, né? Se você cria conteúdo, você gera uma impressão. Se você não cria, você também gera uma outra impressão. Porque esse conteúdo vai aumentando o grau de consciência dos usuários, né? Se eu pegasse o meu Instagram lá e se eu começasse a falar do WP ou de serviço e tal, cara... Tem que aumentar a consciência. É importante falar de dados? Vamos falar de dados, vamos discutir dados. Pô, legal, agora de repente eu tô entendendo um pouco melhor e começo a ir para um caminho da parte mais comercial, né? Mas antes disso, fica muito difícil. Então, acho que daí que vem os influencers, daí que vem toda a criação de conteúdo nas redes sociais que hoje está cada vez mais forte. Preparando audiência para numa sequência de 10 stories que o influencer faz, o último, cara, lembra que eu tenho meu produto aqui e ele vai vendendo para essa galera. Gabriel, agora me veio uma pergunta que eu acho que ela é importante, porque a gente também nesses podcasts e painéis é uma forma de educar novos termos, enfim, às vezes as pessoas não conhecem, a gente fala tão naturalmente, né? Mas os dois podem explicar, mas eu vou direcionar para ti essa pergunta, se pudesse comentar o que é MarTech. Depois MarTech and Data, né? Porque na verdade é OWP, especialista em MarTech and Data. Acho que isso é um ponto de partida até pra gente entrar numa outra discussão, que é, vocês têm 50% da operação, foi comentado, né? Em performance e outros 50% em estrutura de dados. Legal. Então, acho que isso, quando a gente fala de Data Driven, depois fala da sua empresa, um pouco, a Gabi pode complementar na Mega, como é que é o trabalho ali, né? O meu métier, a minha base mesmo vem de performance. E aí o que eu comecei a entender com o tempo é que para eu performar eu precisava de tecnologia. Então não adiantava nada eu ter um baita anúncio legal, que foi um pouquinho que a Gabi falou também de os anúncios estão enchendo o saco nas redes sociais, então tem que ter um anúncio diferente, legal e não só uma imagem, sei lá. Mas de nada adiantava eu criar um anúncio legal, criar todo um negócio bacana e tal, cair num site que
cai na home do site institucional que não tem nada a ver. Ou seja, então quer dizer que eu preciso de uma landing page. Beleza, então vamos lá criar a tecnologia da landing page. Então apenas um formulário, direcionar a atenção do usuário só para aquela ação, beleza, e aumentar a taxa de conversão. Legal, mas esse dado não está chegando no CRM, então eu não estou descobrindo aqui quanto que está vendendo de fato esse lead. Então eu estou com a informação pela metade ainda. Não sei se de fato o que eu estou fazendo está bacana. Como que a gente conecta essa landing page com o CRM? Precisa de uma integração, uma API. Legal. Depois e foram conectando várias coisas. Então quando a gente fala do termo MarTech nada mais é do que você somar tecnologias para fazer um melhor marketing. Então, assim, eu pego várias tecnologias, eu pego vários sistemas, eu somo essas informações, eu conecto elas para que, de fato, esse marketing seja mais efetivo. Então, é MarTech, marketing orientado à tecnologia também, para juntar todas essas informações e, por consequência, data. Então, se eu consigo conectar todos esses caras, eu consigo ter dados e aí tomar novas decisões, melhores decisões. Mas, basicamente, foi isso. E foi de uma maneira bem orgânica, assim. A gente começou muito com performance e fui vendo que a matéria de tecnologia era muito prima dela, muito próxima. Então, não tem como a gente executar uma boa performance tecnologia. Não tem como a gente... Hoje, BI também, né? Há quanto tempo se fala de BI? Faz tempo já, né? Dados a gente fala há bastante tempo, mas quem de fato está executando? Quem está colocando um pouco de tecnologia e grudando essas informações? Porque senão não evolui, né? Então, é muito sobre isso, muito sobre isso. Os times hoje de marketing, eles precisariam, não sei se muitos já têm, vocês conhecem, tem várias empresas do mercado, especialista em dados, ou então em tecnologia, em software, em desenvolvimento, um programador, seria o apontado como ideal ou não? Eu comecei a minha carreira, que eu falei que era eu e mais uma pessoa. Sim. Não era uma redatora, não era um designer, era uma pessoa de programação. Que massa. Porque o meu primeiro case ele foi focado em SEO. Né? Então, eu precisava de alguém que me ajudasse a trabalhar essa parte no site, porque muito programador não entende, né, de SEO. Eu precisava de um programador dentro de marketing, né? Essa é a realidade da maioria? Não, é que eu tinha um líder que era muito pra frente, assim. Ninguém fazia SEO, basicamente, naquela época, quase. Então, foi um case fácil. Fácil, porque eu tinha uma pessoa para me ajudar com isso e eu tinha conhecimento e apoio da diretoria para focar nisso, porque na época ninguém falava disso, né? Então, assim, eu acho que é super ideal ter, né, essa pessoa, seja um desenvolvedor, né, direcionado para a área ou não, tem que ter alguém ajudando. Não tem mais como ter um time sem alguém de BI ou alguém de desenvolvimento, porque todo mês, se você não faz isso, aqui olhando para a câmera agora, se você não faz isso, todo mês tem que ter mudança no teu site. Todo mês ajustes, todo mês. Não existe mais. Não existe... daqui a um ano a gente vai mexer no site. Não existe. Não existe. O comportamento do consumidor muda muito rápido. É muito rápido, gente. Então a gente tem que estar fazendo teste, né, o tempo todo, teste AB, enfim. E aí também o próprio algoritmo do Google está se atualizando demais, muito rápido. Então você precisa acompanhar essas atualizações e ver o que tu tem que melhorar no teu site o tempo todo para o concorrente não te engolir. Então quem investe SEO, que é uma das, né, o Search Engine Optimization, né, para quem está aprendendo ainda, tem que ter esse pilar dentro da área. Se não tiver dentro da área, alguém na empresa que possa dar esse suporte, né, em paralelo. E um ponto complementando, acho que bem importante também, que eu já vi em algumas empresas, é que começa a ter o analista de negócios, o analista de sistemas dentro da empresa. Exemplo, eu estou aqui na CIG e eu quero contratar X ferramenta, porque vai me dar um gráfico muito legal dos dados que a gente tem aqui. É legal, tá, Francisco? Vamos contratar? Aí tu fala, vai lá, Gabriel, toca a ficha. Não. Aí chega esse analista de sistemas e fala, cara, pra que tu quer isso? Será que eu já não tenho outro sistema que faz algo parecido? Depois, onde que essa informação vai cair? Como que eu vou manter a CIG num ambiente ecológico interessante com esse novo sistema? Para que o negócio não comece a se perder. É comum que as automações de marketing que a gente acaba fazendo com e-mail e tudo mais, várias amarrações, várias landing pages, comecem a criar tantas teias que daqui a pouco elas começam a se divergir. Então, assim, eu tenho uma amarração de e-mail marketing aqui, eu tenho uma amarração aqui, eu tenho uma amarração aqui, daqui a pouco a mesma segmentação que eu estou usando aqui de um determinado público bate com essa. E o cara começa a receber 2 trilhas de e-mail. E aí tu começa a ter que ter alguém que gerencia isso e garanta que essas coisas continuem funcionando. Porque quanto mais você vai amadurecendo, você vai entendendo, eu tenho 50 automações de e-mail, olha que legal. 29 talvez não funcione e tu nem sabe. Talvez esses leads não estão caindo no CRM depois se o cara clica ou não no e-mail e tu nem sabe ainda. Então precisa do cara que, de tempos em tempos passa nisso tudo,
Tá tudo funcionando, verdinho, o comportamento adequado era esse, o comportamento executado foi esse mesmo, bacana. Ah, mas eu quero botar um novo sistema. Cara, calma, deixa eu entender. Então é uma burocracia sim, mas é uma burocracia para cuidar do que já tá ali. Porque senão fica fácil perder. E algumas empresas criam até comitê para isso. Então não é possível criar nenhuma automação se X e X pessoas não estiverem na reunião para provar isso. Sabe o que eu lembrei agora, Gabi? É bem complemento, não é diretamente com o que você está falando. A importância disso. E também, assim, manutenção da informação, né? Então, uma coisa simples que todas as empresas podem fazer e não dá muito trabalho. Um playbook de marketing. O que é um lead? O que é uma oportunidade? O que é um SQL, MQL? Para nós, né? O que é o KPI? O que é... Tudo. Tudo que você for construir de data-driven dentro da empresa, ter isso num book, basicamente, né? É isso que ele fala. Como que funciona o funil da tua empresa? Como que vocês lidam? Tem gente que bota MQL, tem gente que não bota MQL. SQL, tem gente que não usa isso, né? São muitas siglas, né? Então, assim, eu sinto também que a falta de documentar, além de ter essa pessoa para auxiliar, não ficar só na cabeça dessa pessoa. Todo mundo tem que entender como funciona a área. E é um documento. É um playbook, chama exatamente playbook de marketing. Então, todas as áreas de negócio e principalmente marketing tem que ter. A pessoa que entrou na empresa, quando vocês forem conversar numa reunião, todo mundo sabe o que representa o lead para cada um. O que representa uma oportunidade, o que é. Porque muda de empresa para empresa. E que bom que muda, e tem que mudar. Tá? Porque às vezes a gente fica tentando seguir sempre a metodologia 100%, arrisca, e às vezes a gente não está pronto para aquilo. Às vezes nosso modelo de negócio é diferente. Então, nem sempre uma oportunidade para uma empresa vai ser uma oportunidade para outra empresa. Né? E é um dado também. Exatamente. Então, o que a gente entende de cada dado, pelo menos os principais, né? Eu sei que são muitos, mas os principais que a gente vai ter reunião, que todo mundo vai olhar junto, todo mundo vai se entender, né? Então, eu lembrei disso, assim, que é uma coisa que as pessoas nem sabem que existe, tá? O nosso podcast aqui, ele é uma introdução ao tema. Porque, imagina, Data Driven a gente podia ir... Uma matéria longa, né? Fazer aqui um congresso de uma semana. Bastante coisa. Dados, e a gente, eu tô bem feliz, desculpa. Eu não sei se tá certo eu falar feliz, mas a gente não falou tanto de IA, né? É verdade. E eu achei isso maravilhoso, porque assim, Gabriel, obrigada por isso. Porque geralmente nos lugares que eu vou, IA faz isso, IA faz aquilo. Legal, gente, eu sou super a favor, eu sou da área também de dados, eu sei que vocês usam, todas as ferramentas quase hoje em dia têm IA, né? Mas só complementando assim, que realmente, essa questão da introdução, né? A gente falar do feijão com arroz, porque é a realidade da maioria das empresas. Aí, claro, como a gente trouxe, tem outros exemplos, o Gabriel falou, né? Tem Netflix, tem Spotify, fazem marketing preditivo. Marketing preditivo. Só que assim, tem poder, tem dinheiro investido nisso, bizarramente. Então, são pontos fora da curva, né? Mas a gente usa para se inspirar, beleza? Legal trazer, a gente usar para se inspirar. Mas eu acho que essa conversa está sendo muito legal hoje, desde do evento ali até agora, porque a gente está sendo muito pé no chão, assim. Eu sou assim também, né? Então, acho que estou bem feliz, assim, com o papo que a gente está tendo. Eu acho tem que dar para fazer, né? Tem que dar para fazer, senão... Costurar aqui um encerramento... Depois a gente pode fazer até um 2.0 mais uma edição desse mesmo tema, se for o caso, Sim. Né? Mas pra gente costurar e fechar, eu gostei muito, Gabriel, da tua fala ali dos estágios de maturidade em Data Driven. Nem sei se Data Driven, porque acho que Data Driven é mais pra frente, assim, né? Aquela própria linha de estágio de maturidade no digital. Se puder trazer um pouco daquela linha que tu apresentou para nós, porque eu acho que isso, assim, cada empresa que tá no nosso trade de comunicação e marketing, seja da indústria, de serviço, comércio, enfim, a gente tem muitos segmentos aqui em Joinville e também região, podem se localizar e saber para onde que elas vão a partir de agora, escutando o nosso podcast, para poder evoluir nessa jornada. Perfeito, cara. A gente acabou desenhando essa linha muito por conta das empresas que a gente foi entrando e entendendo que tá tudo certo, mas cada negócio acaba tendo um nível de maturidade digital diferente. Então, às vezes a gente entra numa empresa que é uma startup. Uma startup já nasceu com um dado na mão, já é orientada para isso. Ela precisa disso até, de repente, para investidor e tudo mais. Outras, de repente, até por conta do segmento do mercado, não aceleraram tanto nisso. É comum também. E aí a gente acabou criando uma evolução, e eu acho que é um bom questionamento mesmo, para a gente tentar entender em que grau de maturidade a nossa empresa está e como que eu faço para evoluir. Passar rapidamente sobre elas, mas uma das primeiras fases é até a fase inicial. Então eu tenho dados ali em planilhas, de repente muito mais voltadas para indicadores de negócio, mais simples. Então assim, quanto eu vendi, quanto eu gastei, quantos colaboradores, qual que é a folha, informações mais simples de negócio que qualquer gestor precisa ter logo numa fase inicial.
planilha, tudo bem. Depois a gente vai para uma fase um pouco mais reativa, onde a gente começa a ter planilhas igual, e eu não estou falando aqui planilha de uma maneira pejorativa, estou falando de controle da informação. No fim, dados, tudo é banco de dados. O gráfico que a gente vê é só uma representação gráfica daqueles dados, mas tudo é planilha, tudo é banco de dados. Mas a gente vai ter base de dados numa segunda fase, onde eu já consigo analisar coisas isoladas. No nosso universo aqui, comercial e marketing, por exemplo, eu posso ir lá no setor comercial e entender, cara, dos leads que estão chegando aqui para vocês, quantos que estão fechando, quantos que não estão fechando. Tem aqui um CRM que eu já, ou pode ser um Trello, qualquer coisa mais simples, que eu já começo a monitorar. Qual que é a objeção? E se a gente mudar a abordagem quando vai conversar com o lead, porque parece que eles não estão respondendo no WhatsApp. Então, tu começa a ter algumas análises ali daquele setor comercial. Legal, mas eu, enquanto gestor, também preciso ver meu time de marketing. Aí eu vou lá no time de marketing, começo a entender o universo de marketing, se faz outras perguntas. Como que eu faço para o lead ficar mais barato? Como que eu faço para a landing page ser mais persuasiva? Qual que é o anúncio que está chamando mais atenção? Está tendo um CTR melhor? E eu começo a ter um outro tipo de análise, e isso em N áreas da empresa. Mas elas ainda estão isoladas e provavelmente o gestor vai estar se vendo tentando conectar um pouco dessas informações. Numa próxima fase, a gente tem a fase processual, ou como a gente chamou isso, né? Que é onde, cara, eu tenho essas informações, tenho esses bancos de dados, como que eu faço para integrar eles agora? De repente com tecnologia, e aí a tecnologia entrando com API, com sistema, ou eu troco os sistemas, de repente esse não tem API e tal. Como que eu faço para unificar tudo isso? E nessa fase é interessante porque até então eu tinha informações sobre custo por lead de um lado, ou então quanto que era o ticket médio de outro na área comercial. Quando eu junto essas duas coisas, eu começo a entender que eu botei no começo da campanha X mil reais, e eu consegui tantos outros clientes que me retornaram 2x mil reais, né? Então aí tu começa a entender um pouco melhor isso e tu tem mais claro o CPA como um todo, coisa que até então tinha isolado. Depois, aqui já é um excelente nível, já é muito interessante, já consegue começar algumas projeções. Depois, daqui para frente, você começa a ter um nível já um pouco mais proativo. Então, se eu sei que isso daqui é o que acontece quando eu faço essa ação, o que acontece se eu botar mais combustível nisso aqui tudo? O que acontece se eu colocar mais equipe comercial para atender e gerar mais demanda aqui? Será que eu vou conseguir aumentar a meta que eu estou sendo cobrado? Será que eu vou conseguir entregar o faturamento de 20% a mais que está sendo cobrado? E aí tu começa a brincar com projeções. E por fim, quando você tem isso em um histórico de longos anos, aí você começa a brincar mesmo com projeções e até, nesse caso, conectar IA. Né? De novo, os bancos de dados e a tratativa deles, eles geram gráficos. Legal. Alguém tem que ir lá e desenhar esse gráfico também, né? Eu vou montar um dash aqui, vai estar aqui faturamento, aqui custo, aqui assim. Mas, de repente, a gente está numa conversa aqui e a gente cria uma hipótese. E, cara, e se eu cruzar isso com aquilo e aquele outro? Será que eu não tenho um resultado diferente? Eu não tenho uma melhor performance? E vamos ligar lá pro cara pra gente desenhar, né? Pro setor lá de gráficos, de BI, pra desenhar esse gráfico. Cara, não. Às vezes tu pluga ali uma inteligência artificial que tá lendo todas aquelas informações, tu só pergunta, cruza, ela te dá a resposta mais rápido. Ô, Gabriel, tu pegou meu gancho agora, que eu ia trazer justamente essa parte de IA pra Gabi, já que ela disse que a gente não tinha falado. Vai lá, Gabi, fale sobre IA. Ai, meu Deus do céu. Eu falei que eu não queria falar disso, tô brincando. É pra falar de IA agora? Não, ele colocou a jornada, né? Nível de maturidade. Eu acho que esse ponto, assim, inclusive pra quem tá proativo ou então preditivo, realmente requer um olhar atento pra IA. IA é uma coisa efervescente, né? Assim, por mais que, em suma, ele vai ter que estar mais maduro pra utilizar, muito mais... Por exemplo, quanto mais dados você tem, mais você vai aproveitar da IA pra te ajudar a fazer esses cruzamentos, beleza? Agora, sim, a gente precisa entender que já tem tudo. Todas as ferramentas. Se você começar ali na primeira etapa como profissional, vai contratar uma ferramenta de marketing de automação, ela já tem IA. Tem teste AB de e-mail, de assunto de e-mail. Então, ficar atento a isso e aproveitar isso e usar o máximo possível. Já no começo da jornada já dá para usar, na verdade é isso, né? Então, não existe mais... marketing sem IA, independente da tua maturidade. O que faz a diferença você vai amadurecendo, né? Você vai ter mais acesso de dados, vai ter mais análise. E aí, meu amigo, vai ser importante a sua visão para dizer o que a IA tem que fazer também, né? Com esses dados. Então, isso faz toda a diferença. Ela não vai resolver tudo sozinha. Então, por isso, repito, né? Voltando para fechar lá do começo, é necessário passar por esse processo de maturação para você entender o que você precisa, para dizer para a IA o que você precisa. Porque a gente tem uma visão errada sobre isso, né? Sobre a IA, que ela pensa melhor que... Não pensa, não é inteligente,
e não é artificial, né? Isso, Miguel Nicolé, eles falam muito essa frase, né? Ela veio para nos ajudar, vamos utilizar, mas lembre que ela vai precisar de você ali do outro lado. E se você não passar por esse grau de desenvolvimento que o Gabi explicou detalhadamente agora pra gente sobre essa maturidade necessária, você não também vai subutilizar e vai estar gastando dinheiro aí à toa com inteligência artificial, que é o que mais acontece. No fim, é mais uma ferramenta, né? Exato. É mais uma ferramenta, que nem você falou. Lá no Meta a gente tem IA, depois na ferramenta de marketing vai ter um pouco de IA também. E a IA vai ter várias aplicações, pode ser para ler dados, que aí tu tem que se preparar para isso, mas pode ser para te ajudar a construir a narrativa de um texto, pode ser para... Ela tá ali para te auxiliar. Eu acho que assim, existiu o profissional antes da IA e existe o profissional agora. Ou você sabe pilotar e usar isso para otimizar o teu dia a dia, entregar mais rápido o resultado, ou de repente você vai ficar mais lento. E eu acho que E tem muito estudo comprovando que essa parte que você falou de conteúdo, eu lembrei, é muita coisa pra falar, já tem que ser outro bate-papo, mas assim, pra fechar mesmo. Pra fechar mesmo, tem muita coisa já tem uma pesquisa, acho que se eu não me engano, é do Neil Patel, que ele mostrou que os conteúdos feitos por IA performam menos do que os feitos pelo humano. Então, assim, até que ponto é inteligente, né? Eu acho, assim, usar para acelerar, para dar ideia, a gente usa pra caramba, mas a gente não usa fielmente, a gente usa para gerar ideia, a gente usa nessa parte de construção de material, né? Então, como uma ferramenta e não como... a gente não pode deixar a IA tomar as decisões pela gente. Acho que essa é a frase que eu quero encerrar, já que a gente vai encerrar com essa frase de IA, para abrir talvez um outro episódio para só falar disso, né, Gabi? Muito bom. A gente tem que cuidar para não querer transformar IAs em humanoides, né? IA, na verdade, ele é um acessório, uma ferramenta que tá ali com a gente para ajudar a gente. Um bom exercício é tirar, às vezes, o Waze do carro e tomar você a decisão para onde você quer ir de vez em quando. Pegou no meu pé agora. Isso aí, essa foi pesada. Gente, muito obrigado aí por esse bate-papo, foi demais. Na verdade, é um caminho de letramento. Eu gostei da fala da Gabi, né? Pô, a gente tinha que ter letramento em dados, letramento em IA, letramento em tanta coisa hoje em dia, porque o nosso mercado ele tá evoluindo muito rápido, e no mundo inteiro, mas aqui, especificamente, né, em Joinville também, por isso que a gente tá fazendo esse painel de conteúdo riquíssimo com vocês dois, que são especialistas nas áreas, para ajudar os nossos gestores a tocar os seus negócios. Então, muito obrigado pela presença, disponibilidade de estarem no painel agora no podcast. E fica um convite para o nosso próximo evento também, vai ser uma visita técnica na Motorista PX, que é justamente sobre Data Driven. A gente vai ter uma imersão nesse contexto de dados numa empresa de Joinville. Até o próximo podcast. Tchau.